neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder, e ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim, e então teremos sempre a Jesus à sua mão. Nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre com meu Jesus. Os nossos queridos vamos ver com Salvador, e assim conheceremos Deus, o Pai de amor sem fim. O que é mais doce para nós é estarmos com Jesus eternamente com Jesus. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim, e então teremos sempre a Jesus à sua mão. Nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre, sempre sim, com meu Jesus.
E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Temos aqui, ouvintes amados, São Paulo falando sobre o grande mistério da piedade. Que mistério é este? Isso se refere claramente ao mistério da unicidade de Deus. É Deus sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo sendo o próprio Deus encarnado, sendo Filho com um nome maravilhoso, sendo Príncipe da Paz e sendo também Pai da eternidade, sendo o primeiro e o último. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Vamos afirmar para os nossos ouvintes que se Deus não der uma revelação de si mesmo ao homem, o homem estará totalmente perdido no engano religioso. Jesus disse, se referindo à era em que estamos vivendo, que se possível enganaria até os escolhidos. Mas não é possível, graças ao Senhor. Por quê? O mistério, uma vez manifestado em Jesus Cristo, vem se cumprir agora em sua noiva. Não é propriamente em um homem à parte, mas sim na noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, em seu corpo, que não tem outra cabeça senão o próprio Cristo. Então isso é um mistério que deveria se manifestar plenamente agora nos últimos dias, quando o mistério da iniquidade também estivesse tomando lugar. Porque você sabe que o mistério das três pessoas distintas é de fato um mistério, mas mistério da iniquidade. O mistério da piedade é Deus manifestado em carne. Acabamos de citar isto nas Escrituras. Paulo está explicando isto claramente. Isto quer dizer, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Quando Salomão orou consagrando o templo, vocês vão notar ali em 2 Reis, que ele disse que Deus não podia, de maneira alguma, estar preso somente ali dentro daquele templo, porque ele enche os céus e a terra, mas Deus se manifestaria naquele templo, que apontava diretamente para o corpo de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Senhor. Por quê? Porque o Pai está nele, fazendo as obras, manifestando. E isto é muito bom, isso é um passo necessário na vida cristã, você ter a revelação disto, para sair do mistério da iniquidade que está marcando os homens em suas testas,
em suas mentes. Mas não é tudo. Esse mistério vem a se cumprir no corpo de Jesus, que é sua igreja eleita, sua noiva eleita. Vamos repetir o que vale a pena ser repetido. Não particularmente em um homem, mas sim em todo o corpo do Senhor, em todos os eleitos. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz, a partir do verso 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amados, isto aqui vem trazer a igreja ao verdadeiro novo nascimento. O novo nascimento conduz a igreja àquela estatura do varão perfeito. A fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal. Nada disto do homem particular, mas todas estas virtudes sendo de Jesus Cristo, do próprio Deus, operando nesta carne mortal. Isso é um mistério piedoso, isso é mistério da piedade. Deus se fazendo homem para que o homem se fizesse Deus. Somos pequenos Messias, somos deuses, diz a palavra. Agora, Sara achou muito duro e descreu naquilo que ela estava ouvindo Eloí falar com seu marido. Por quê? Porque ela se encontrava impossibilitada, mas descrendo, ela estava chamando Deus de mentiroso. A dúvida está dizendo que a palavra de Deus é mentira. Sara não morreu por causa de Abraão, e nós já não perecemos por causa de Cristo, por causa do Senhor Jesus. Mais tarde, Sara chegou à conclusão de que, de fato, o filho teria que vir através dela. Filho legítimo, não através de uma serva escrava, mas sim o filho legítimo, Isaque, era através dela mesmo. E esse mais tarde chegou para Sara, e porventura não tem chegado para nós? Até quando vamos titubear e pormos a palavra de Deus em dúvida a nosso respeito e descrermos de suas promessas? Sim, amados. O que explica tudo isto é a falta do novo nascimento. O novo nascimento nos dá um novo espírito, nos dá um espírito limpo, novo, verdadeiro, tranquilo, sério, cheio do gozo do Senhor. O novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, nos leva a sermos verdadeiros cristãos. Cristãos que, na verdade, devem ser mais exuberantes e cheios de prazer no Senhor que o mundo, quando saboreia as delícias de seus prazeres. A cristã tem muito mais prazer de se vestir de acordo com a palavra de Deus do que aquela mulher mundana tem prazer de sair semi-vestida na rua. Sim, o cristão verdadeiro tem muito mais prazer nas coisas de Deus do que o homem mundano sem Deus tem prazer nas coisas do mundo. Você vê aquele jogador viciado, que dá tudo pelo jogo, que passa noites no jogo. Ele está imergido ali, deu toda a sua vida, todo o seu ser, arrisca tudo no jogo.
um cristão verdadeiro ainda é mais do que ele. Tem muito mais prazer em Cristo do que aquele jogador viciado tem no jogo. Um cristão verdadeiro tem muito mais prazer em Cristo, na sua palavra, do que o bêbado tem prazer no álcool. Um cristão verdadeiro tem muito mais prazer em Cristo e em sua palavra do que o fumante tem no fumo. E vocês podem perfeitamente ampliar este pensamento. Sabemos que tantos cristãos como os do mundo, tantas pessoas que têm o Espírito Santo, como as pessoas que não têm, são humanos. E por isso ambos têm emoções. Mas há uma diferença. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor, enquanto que o mundo satisfaz a carne do mundano. O Espírito Santo, a palavra de Deus, o gozo da glória de Deus satisfaz o cristão. Mas a quem é dado o Espírito Santo? Nós já temos aprendido o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo. Mas agora nós perguntaríamos: a quem é dado o Espírito Santo? Se você começar a analisar as Escrituras e a história, olhando por esse prisma, você vai constatar, você vai tirar uma conclusão da classe de gente que recebeu o Espírito Santo. Começa lá no tempo do dilúvio. Antes do dilúvio, quem é que tinha o Espírito Santo? Era Noé. E o que fazia Noé? Cria e obedecia a palavra de Deus. Você vem trazendo no Velho Testamento, vem vindo até o Novo Testamento, e depois você vai lá para o cenáculo em Jerusalém e veja quem foi que recebeu o Espírito Santo. Veja a classe de gente que recebeu. Em qual religião eles estavam, em qual denominação eles estavam quando foram cheios do Espírito Santo? É uma pergunta desafiadora. Eles estavam simplesmente na palavra do Senhor. Eles estavam simplesmente em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Ali não havia nenhum título de igreja naquele instante. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, e veja que classe de gente, veja a classe de fé daquelas pessoas, veja o batismo delas. Sim, você tem coragem de dizer que Pedro errou em batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo? Que Paulo também errou? E quem acertou foi a igreja casada com o mundo, não é? Sim, tendo emoções com as coisas do mundo, tendo sensação com as coisas mundanas. Esta é a que acertou, não é? Está aí até hoje batizando nos títulos, sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como podemos ter prazer na palavra de Deus, no cumprimento das Escrituras, sem que aquele mesmo Espírito que estava em Pedro, dando aquela ordem, ele disse que a promessa era para aqueles e para todos quantos Deus chamasse. Nós estamos na mesma era que eles estavam, em um sentido, isto é, estamos sob o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se naquele dia eles pensaram que os apóstolos estavam cheios de vinho, por causa do estímulo, por causa do prazer, por causa de suas emoções, do cumprimento do que o profeta houvera dito, profeta Joel, eles pensaram e disseram: estão cheios de vinho, estão cheios de mosto, estão embriagados. Sim, eles estavam embriagados, eles estavam cheios de gozo,
eles estavam cheios de prazer, embora sabendo que estava pela frente deles cadeias, martírios, morte cruéis, mas eles estavam rejubilantes, exuberantes, cheios de prazer no Senhor, cantando dentro das cadeias, glorificando ao Senhor. Oh, que contraste tremendo com o mundo religioso de hoje, que se garba a ser apostólico, que se garba a ser cristão, que se garba a ter Pedro como base, como alicerce. Que contraste, que paradoxo! Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o que acontece nos religiosos? Eles seguem adiante. Eles não podem ver isto. Se eles o vissem por meio do Espírito, então eles saberiam que para receber o Espírito Santo necessitam de se arrepender em primeiro lugar e serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E então Deus estaria obrigado a cumprir a sua palavra, enchendo-os com o Espírito Santo. Mas tem uma coisa: estes incrédulos nunca entram no Espírito de Deus, porque se o fizessem, sucederia justamente com eles exatamente como diz a palavra. Nós acabamos de citar Pedro dizendo: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você diz que está obedecendo a palavra de Deus? Isto é bom. Qual é o resultado da maneira que você está obedecendo? Tem lhe dado todo o prazer e todo o gozo em Cristo Jesus? Você já pode chamar as coisas que não são como se já fossem? Você tem aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem? Ou somos crentes naturais, que só enxergam pelos olhos naturais e querem receber recompensas de Deus somente aqui na terra, e tendo o crescimento material da organização como bênção de Deus? Que engano, que cegueira! Justamente na era em que a igreja seria rica, abastada, é que Deus a chamou de pobre, miserável, cega e nua. Apocalipse 3, versículo 17. Justamente quando ela estivesse rica. Que Deus abençoe a você individualmente. Você é a igreja de Jesus Cristo. Você chega a ser a revelação, a manifestação do mistério da piedade. Deus em carne, Deus andando em dois pés. Esse é o mistério de Deus na sua igreja, não propriamente em um homem à parte, mas nos seus eleitos, em seus filhos, em todos quantos Deus chamou e deu-lhes o Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebam convicção disto. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação.
ali na Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver para ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu
poder transformou-me. A Deus toda glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória pelas bênçãos sem Ouvintes amados, coisa boa é nós associarmos as Escrituras à história, às Escrituras, e isto com a revelação do Espírito Santo. É muito fácil associar as Escrituras com a história e a interpretação. Mas eu estou dizendo Escrituras, história e revelação. A história e a Escritura oferecem dois laudos, dependendo de nós. Um laudo é a interpretação humana que forma os credos, os dogmas. Do outro lado, ela oferece a revelação. Então, o necessário é termos, em primeiro lugar, as Escrituras, a Palavra de Deus, a história e a revelação do que está escrito e dos acontecimentos. Isto é, o cumprimento do que está escrito, o cumprimento das Escrituras é que forma a história. O cumprimento das Escrituras é que forma a história. Mas como sempre, o homem natural não passa de um simples intérprete natural, e ele nunca percebe o que Deus faz no presente, mas sempre no passado e no futuro. Então, urge que tenhamos a revelação, e acima de tudo, sejamos espirituais, tenhamos o Espírito Santo. Por exemplo, nas Escrituras, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordem expressa de Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, é obedecido pelos apóstolos, em Atos 2, 38, e demais referências como Atos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Então, Mateus 28, 19, é obedecido pelos apóstolos. De que maneira? Usando o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Este nome, conforme nós temos escrito na carta aos Hebreus,
é manifestado pelo próprio Jesus Cristo. Ele manifesta o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isto é profundo. Notemos aos Hebreus capítulo 2, versículo 12, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Em São João capítulo 17, o último versículo, Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. No versículo 6 do mesmo capítulo de São João 17, ele diz: manifestei o teu nome aos homens. Portanto, os apóstolos não erraram. Alguém pergunta: a quem devemos obedecer? Aos apóstolos ou a Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 28, 19. Eu pergunto como resposta: será que São Mateus, então, concordou com a desobediência de Pedro? Porque eles perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Mateus concordou com a resposta de Pedro, porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deveria ser usado. E a igreja tem que estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a revelação. A igreja que está edificada sobre a revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. As Escrituras mostram assim. E a história? A história não pode falhar. A história mostra a perversão da verdade e mostra também o cumprimento da verdade. A perversão desta verdade do batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a história conta que foi no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. E a mesma história tem um documento publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1955. Você quer buscar a revista Time de 5 de dezembro de 1955? Você vai encontrar ali a publicação naquela revista Time, que existe um documento em Roma que relata o seguinte. Esse documento é no ano 100 AD, que o diácono levantou sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério. Em pé, com água pela cintura, se encontrava Marcos Vasca. Eles estavam rindo enquanto Públio descia para dentro d'água, postando-se ao seu lado. Ele perguntou: credes? Credo, respondeu Públio. Eu creio que minha salvação vem de Jesus o Cristo, que foi crucificado sob Pilatos. Com ele eu possa ter a vida eterna. Foi a confissão daquele que estava sendo batizado. Diz o relato, o documento que existe em Roma. Eu estou lendo isto. Então ele sentiu braços fortes, suportando enquanto se deixava cair para trás dentro do batistério, e ouvia a voz de Marcos, voz em seus ouvidos: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Enquanto a água fria se fechava sobre ele. Existe esse documento em Roma, e esse documento foi publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1955.
Esse batismo foi realizado 100 anos depois de Cristo. Agora, o batismo nos títulos, quando foi realizado? Se foi realizado na história, não pode ser associado às Escrituras, porque nas Escrituras você não encontra um batismo sequer nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são usando o nome do Senhor Jesus. Agora, lutar contra isto é lutar contra Deus. E como pode uma pessoa que tem o conhecimento disto agora receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, sem antes de tudo invocar o nome do Senhor? Por quê? A pessoa não recebe o nome de Jesus Cristo quando ela é batizada, mesmo em seu nome, da maneira correta. Ali ela está invocando, está sendo invocado o nome do Senhor sobre ela. Agora, o que traz o nome do Senhor para aquela pessoa é o Espírito Santo. O nome do Senhor agora estava em Pedro. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu creio que isto combina com as Escrituras, combina com a história, porque é a revelação. Sem a revelação, você não pode conciliar a história com as Escrituras. E a única maneira de descobrirmos onde a história apresenta o fato real e o fato pervertido é tendo a revelação, associando-a com as Escrituras. Se você conhece na história um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, você não pode conciliar aquilo com as Escrituras, se você tem a revelação. Agora, existe um técnico, um teólogo que pode fazer isso. Isso é a interpretação. Mas pela revelação você não encontra associação da história com as Escrituras, quando a história registra a perversão de uma verdade. Agora, quando a história registra o fato real da verdade, o cumprimento da verdade, acontece como acabamos de citar, o que foi publicado na revista Time, sobre um documento que existe em Roma, de um batismo realizado 100 anos depois de Cristo. Enquanto aquele homem era deitado nas águas, se prostrava de costas, aquele diácono diz: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Esse documento, essa história, combina com as Escrituras pela revelação, combina com o batismo que os apóstolos realizaram. Eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus, porque ali Jesus estava dando uma ordem. Mateus 28, 19. E em Atos dos Apóstolos eles estavam cumprindo a ordem. Eles não podiam repetir a ordem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles tinham que cumprir a ordem: eu te batizo no nome que é exigido em Mateus 28, 19. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Senhor Jesus Cristo. Agora, conforme já notamos, nem isto mesmo é tudo, porque dependemos do dom do Espírito Santo. Mas eu posso responder uma pergunta aqui, que pode estar surgindo nesse instante em alguma mente. Quer dizer que Lutero não teve o Espírito Santo, porque o batismo dele foi nos títulos? Sim, perfeitamente. Ele teve o Espírito Santo. Os pastores que têm o resumo das 7 eras, podem ler lá na última página, por aí, que vocês vão encontrar o profeta dizendo que Lutero tinha o Espírito Santo. Que Wesley tinha o Espírito Santo para pregar a mensagem do dia. Ele não podia revelar todas as coisas. Ele não podia fazer uma semente crescer e voltar para a semente novamente, dar o fruto e virar a ser o original novamente. Ali era broto, ele não podia trazer tudo. Por isso ele tinha uma porção da palavra
E é o que o Espírito Santo estava nele, usava. Wesley, a mesma coisa, foi cheio do Espírito Santo. E a mesma coisa é agora. Fique sabendo, meu irmão, que não há justificação, não há santificação mais. Fora da mensagem. Não há dom verdadeiro, real, que possa manter o Espírito Santo fora da mensagem da era. De maneira alguma, os dons carismáticos têm expulsado a Cristo da igreja, e por isso Laodiceia é rica, tem dons, tem cura, tem tudo, e grandes pregadores. Por isso também a língua estranha está simbolizando morte na parede do Belsazar, que tem misturado as coisas de Deus com as coisas do mundo. Quem conhece a Bíblia está entendendo perfeitamente a linguagem. O que aconteceu lá em Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, está acontecendo justamente agora no Apocalipse do Novo Testamento, na Laodiceia do século XX. A língua estranha está escrita na parede, decretando a sentença daqueles que têm misturado as taças de Deus, as coisas de Deus com o mundo. E não significa outra coisa senão morte, morte, morte. Quando o nome é invocado, você já foi batizado em nome de Jesus Cristo? Não fique somente nisto, e você não passaria de um unicista. Você deve receber o dom do Espírito Santo. Concluindo o que nós dizíamos sobre justificação e santificação. O Espírito Santo só está na mensagem do dia. Portanto, nenhuma organização religiosa, nenhum sistema hoje justifica, santifica, batiza com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo através da palavra do dia. Ninguém seria salvo fora da mensagem de Lutero no seu dia. Ninguém era salvo fora da mensagem de Wesley no seu dia. Ninguém pode ser santificado, justificado, se arrepender verdadeiramente de seus pecados e ser santificado e receber o Espírito Santo fora da mensagem que Deus nos enviou neste dia. Porque este é o complemento. Eles tinham o Espírito Santo? Tinham perfeitamente. Para a justificação pela fé, para a santificação, para os dons espirituais. Mas e agora? Quem tem o Espírito Santo tem justificação pela fé, tem santificação e tem os dons espirituais, creem nos dons espirituais e tem a vida vivida, manifesta o caráter de Cristo. O que está escrito nos faz empolgar. O irmão Branham, o profeta, pergunta, depois de afirmar que não há condenação para aquele que tem exposto o sinal, e depois ele próprio pergunta, para quem é isto? A quem está sendo dirigido isto? Aquele que revela o caráter de Cristo, aquele que revela o caráter de Deus, aquele que tem a vida de Deus em si, fluindo como um manancial de águas vivas. Para este não há condenação. Então não vamos pensar que o Espírito Santo poderia simplesmente, hoje, nos justificar, o que seria o suficiente, como se nunca tivéssemos pecado. Veja como a justificação tomou uma coisa tremenda, um sentido tremendo. Justificar, como se nunca tivéssemos pecado. A nossa alma fica branca como a neve. Nos manter limpos, vazios do mundo, o sangue de Jesus Cristo. Nos santificando, isto é, sobre nós, e a nossa perfeição em relação a Deus é de fato perfeita. Não em relação ao mundo, porque o mundo, quanto mais perfeito nós formos, mais ele nos chamará de fanáticos e de loucos e de imperfeitos.
Assim aconteceu com Jesus. Então, está aqui uma obra completa do Espírito Santo. Ou você é justificado, santificado e tem o Espírito Santo, ou então você está perdido, você não tem nada. Não vai se iludir que você é justificado e santificado apenas. Não vai se iludir com uma doutrina como esta, porque ela não tem base na mensagem do profeta, nem tampouco nas Escrituras. Não se iluda com isso, porque a obra é consumada pelo Espírito. Se você ainda não tem a experiência, então lute desesperadamente até descobrir esse marco, essa estaca que deve estar dentro de você mesmo, para quando vier uma dúvida em sua mente, você poder estar seguro nessa estaca. Porque os ismos virão, cada um procurará dizer uma coisa, diz o profeta, mas você tem que saber em quem tem crido. Você tem que saber quem é você. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.